Oi, pessoal! Então, nesse vídeo eu vou partilhar com vocês um pouquinho do nosso processo de documentação para vir para cá, para Inglaterra, né? Então, na realidade, eu sou descendente de italianos, eu sou de São Paulo e o meu pai fez a cidadania italiana para minha família quando eu ainda era adolescente, então eu já tinha o passaporte italiano, já tinha essa cidadania. Eu só precisei, na verdade, renovar, né? Porque estava vencido. Por causa disso, eu passei a cidadania italiana para a Luísa, né, para nossa filha, porque tem uma regra nesse processo todo da cidadania italiana que faz com que seja automático, né, esse processo de passagem da cidadania de mãe para filha ou de pai para filho, para filha também. Eu não tenho detalhes de todo esse processo, porque em alguns momentos nós optamos por perguntar para uma consultora, né? A gente optou por ter uma consultoria de uma pessoa lá do consulado de São Paulo, que lida com a cidadania italiana. Então, muita coisa dessa, muitos detalhezinhos dessas informações, na verdade, quem trouxe pra gente foi ela. E então, assim, nós não somos experts nisso, a gente só tá relatando aqui o nosso processo mesmo, né, de cidadania italiana e de entrada na comunidade europeia. Então, o que acontece? Nós já tínhamos essa facilidade de eu ter a cidadania italiana e já ter passado para a Luísa. O meu marido, ele também é descendente de italianos, então ele precisou descobrir qual era a comune, a cidade onde o antepassado italiano dele tinha nascido. Aí a gente escreveu uma carta para essa comune, né, para essa cidade. Na verdade, como foi no século XIX, não a certidão de nascimento desse italiano, né, do italiano que imigrou da Itália para o Brasil, nem estava no cartório, era na cúria, né, estava registrado na igreja. E aí eles responderam para a gente no Brasil, mandando as certidões de nascimento desse antepassado que imigrou da Itália para o Brasil. Com base nisso, ele precisou ir procurando onde estavam as certidões de nascimento, casamento e óbito dos italianos subsequentes que vieram, né? Então, aquele, se eu não me engano, era o bisavô, então ele precisou das certidões do avô, filho desse bisavô, do pai dele, e dele também, né? De nascimento e de casamento. E juntou toda essa papelada e ele precisou morar na Itália durante 3 meses para fazer a cidadania italiana dele. E depois ele voltou para o Brasil com a identidade italiana e a cidadania feitas, né? As duas coisas. Então nós entramos aqui na Inglaterra como europeus, né? Como italianos. Nós não precisamos de nenhum tipo de visto, como a gente tem o passaporte. Quando a gente entrou aqui, eu e a Luísa tínhamos o passaporte italiano e ele tinha a ID italiana, só a carteirinha de identidade, que também era válida tanto para entrar aqui quanto para viajar dentro da Europa, não tinha problema, só a carteirinha de identidade, né, no caso dele. E aí, nós estamos aqui como europeus nesse caso. Tem outras possibilidades, a gente tem muitos conhecidos aqui que um do casal tem a cidadania europeia, ou portuguesa, ou italiana, ou qualquer outra cidadania. E aí, essas pessoas, a pessoa que é o europeu do casal, ele vai com o cônjuge até o consulado, se eu não me engano, o consulado italiano no nosso caso, ou o consulado português, ou outra nacionalidade, e precisa pedir um visto para essa pessoa, para esse cônjuge que não é europeu, que é o visto de cônjuge. E aí, essa outra pessoa entra aqui na Inglaterra ou na Europa com esse visto. Esse visto tem duração de 6 meses. Depois de 6 meses, a pessoa tem que renovar para 5 anos. E depois de 5 anos, aí tem outros processos a serem feitos. Então, a pessoa pode entrar com outros processos para permanecer no país. A gente não tem detalhes sobre esse tipo de visto, porque a gente não precisou passar por ele, mas a gente sabe que é super possível, porque a maioria dos brasileiros que estão aqui, que nós conhecemos, né, tem essa situação. Então, um tem cidadania europeia, passaporte europeu, e o outro está com o visto de cônjuge,
e depois de 5 anos esse processo continua evoluindo, né? Tem que fazer uma nova requisição para que a pessoa continue morando aqui. O passaporte italiano para nós, ou o passaporte português, ou espanhol, ou outra nacionalidade, dá o direito da pessoa trabalhar aqui. No nosso caso, como nós dois somos italianos, né, com cidadania italiana, a gente pode trabalhar aqui o tanto de horas que a gente quiser, nós podemos morar aqui, a gente pode usar o sistema público de saúde, que é o INHS, a nossa filha pode ir na escola pública daqui, né, dependendo do lugar de onde mora, porque a escola pública ela está relacionada ao endereço, então ela tem que entrar numa escola que seja próximo de onde a gente mora, né? Mas também isso tem outras regrinhas, outros detalhezinhos que mais pra frente eu posso detalhar pra vocês. E então é assim que a gente tá aqui há 3 anos. Então a gente chegou aqui. Quando a gente entrou, a gente não precisou fazer absolutamente nada. A gente já veio do Brasil com um apartamento já combinado de alugar, né? Porque eu tinha vindo antes para Inglaterra, sozinha, e aí eu já fiz alguns contatos, então eu já consegui um imóvel para alugar naquela época, né? Quando a gente chegou aqui, a gente já tinha destino, a gente já tinha um apartamento para entrar. A gente morou nesse apartamento até o começo desse ano, até janeiro, e em fevereiro nós nos mudamos para essa casa onde a gente está morando agora, num outro bairro, e estamos muito felizes com a nossa área e tudo mais. Então, foi assim que a gente fez esse processo de documentação. Quando nós chegamos aqui no primeiro ano, tinha um tipo de permissão para morar na Inglaterra que reforçava o passaporte europeu, né? Então, era um tipo de não era um tipo de visto, mas é um tipo de documento que eles chamam de residence card, que a gente precisou aplicar no site do governo, né, no Home Office, que é o site do governo do UK. E aí a gente colocou todos os nossos dados lá, tem que estar morando aqui, né, tem que ter um endereço físico, conta no banco, essas coisas assim. E aí, a partir desse momento, nós recebemos um cartãozinho que é o cartãozinho de Residence Card for European Citizens, que é o cartão de residência para cidadãos europeus. A gente não precisaria ter feito isso obrigatoriamente, mas a gente achou que seria interessante fazer por conta do Brexit, né? Quando começou essa movimentação do Brexit, nós achamos que seria bom até para garantir, né, a nossa possibilidade de ficar aqui. E tá tudo bem até agora. Parece que agora a gente vai ter que aplicar para um cartãozinho parecido com esse, né? Como, não sabemos ainda o nome específico, mas a gente precisa pesquisar no site direitinho. Depois a gente pode passar essa informação. E aí, aplicando para esse novo Residence Card, você vai meio que aumentando, né, a sua condição de permanência aqui no Reino Unido. Agora, isso tudo é na teoria. Na prática, a gente conhece um monte de europeus que moram aqui e que não tem nenhum residence card do Reino Unido e que estão morando aqui legalmente, usam todos os serviços do governo sem problema nenhum, alugam casa, compram casa, usam o sistema de saúde, usam a escola e tá tudo tranquilo, né? Fazem movimentações bancárias sem problema nenhum, entram e saem do país o tempo todo sem problemas. Nós conhecemos também esses casais que eu comentei que têm o visto de Family Permit, que é o visto de cônjuge, e que estão morando aqui também, já compraram casa, alugam casa, saem da casa, mudam de bairro, têm uma vida normal. Então, assim, todos esses contextos estão tendo uma vida normal aqui no Reino Unido, né? Tanto quem é o europeu, o cônjuge do europeu, a pessoa que é mesmo europeia, né? Por exemplo, portugueses que nasceram em Portugal estão morando aqui. Com esse Residence Card ou sem o Residence Card, todo mundo está tendo uma vida normal. E com a questão do Brexit, muitas pessoas perguntam: ah, mas vocês têm medo do Brexit, do que vai acontecer? Na realidade, até esse momento a nossa vida não mudou em nada, né? Nada mudou aqui. Tudo continua exatamente igual como quando a gente chegou. Agora, claro que se precisar, nós podemos mudar para outros países, né? A Theresa May, que estava no governo até pouco tempo, ela já tinha assegurado que todos os direitos dos cidadãos europeus seriam garantidos, né?
e o governo, no site do governo, no site do Home Office, está escrito isso, que os direitos dos cidadãos europeus são garantidos aqui no Reino Unido. Mesmo após o Brexit, mesmo se houver o Brexit, né? Agora, se realmente o Brexit vai acontecer ou não, essa é uma grande questão, porque depois da saída da Theresa May, muito se comenta sobre um segundo referendo, muito se comenta sobre o fato de não ser vantajoso economicamente para o Reino Unido sair da União Europeia. Então, as pessoas que moram em Londres e nos arredores de Londres, né, e que trabalham ali, os próprios britânicos e ingleses, eles têm muito receio do Brexit por causa da economia. Eles não querem que aconteça. Então, talvez se tiver um segundo referendo, pode ser que vença a opção de não sair da União Europeia, né? Mas, de qualquer jeito, se for ter o Brexit ou não for ter o Brexit, o que a gente sabe é que a Inglaterra tem também os seus acordos comerciais, econômicos, individuais com cada país da Europa também, né? Então, mesmo que não faça parte dessa comunidade europeia, tem os acordos econômicos aí com os outros países. Então, a economia da Inglaterra é muito forte, então nós não acreditamos que coisas complicadas irão acontecer. A gente nem sabe se vai ter Brexit, mas se tiver, a gente não sabe se realmente vai abalar, né, a economia do país ou alguma coisa nesse sentido. O que nós sabemos é que até o momento a nossa vida continua igual, nós estamos usufruindo de todos os nossos direitos aqui e então tá tudo bem, né? Caso aconteça alguma coisa, a gente sempre tem a opção de morar em outros países. Então, como nós temos a cidadania europeia, a gente tem a opção de morar em Portugal, na Espanha, na Itália, a gente tem a opção de voltar para o Brasil. Então, assim, não é uma questão assim de desespero, porque se isso acontecer, a gente não vai ter para onde ir. Não, nós estamos super tranquilos e tá tudo, na verdade, tem muita conversa sobre isso, só que o assunto deu uma esfriada agora que a Theresa May saiu e que o Brexit foi meio que adiado, se é que vai haver ou não. Então, nós estamos esperando as decisões aí do governo. Mas a nossa vida não tem sido afetada em nada, né? Com relação a isso, ok? Então, foi assim que a gente veio parar aqui. Essa é a documentação que a gente teve que organizar, né, para poder morar legalmente aqui no Reino Unido. E acho que essa informação pode ajudar algumas pessoas a terem ideias aí, né, sobre morar na Europa. E tem a questão da Inglaterra, que algumas pessoas estão receosas de vir para cá por causa do Brexit, mas existem outros países na Europa que apresentam uma qualidade de vida tão boa quanto a do Reino Unido, ou até melhor, por causa de climas, né, melhores também. Então, as pessoas que têm interesse em procurar aí se tem direito à cidadania europeia é uma opção interessante, mesmo que a pessoa não queira sair do Brasil, mas é sempre bom ter essa carta na manga, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, ok? Então, um beijinho. Tchau.